Olá, boa noite. Estamos começando Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, comigo Eduardo Vasco, com Natália Araújo Sim, também. sim, boa noite, pessoal. Boa noite, Natália, boa noite todo mundo, boa noite aqui o pessoal que já está no nosso chat. Daqui a pouco a gente dá um salve aqui pro pessoal. Queria convidar todo mundo já para curtir aí o nosso programa, compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, e-mail, comentar também no nosso chat, se inscrever na Causa Operária TV. A gente está quase chegando aí a 100 mil Falta inscritos. pouco. Faltam praticamente 2.500 inscritos aí para a gente chegar a 100 mil, uma grande marca aí para a TV Revolucionária. E também convidamos a todos a se tornarem membros do nosso canal a partir de R$ 7,99 por mês. Você pode contribuir financeiramente de uma maneira regular com a Causa Operária TV, R$ 7,99 por mês. Bom, Natália, vamos falar aí de algumas coisas que envolvem a imprensa brasileira, burguesa e o PIG e o PIPI. Começando, Natália, porque a gente falou na semana passada do documentário, da série, né, de documentários que o Globoplay está lançando, já na verdade está no ar, né, sobre a morte do Celso Daniel. Tanto é que, e a gente vem falando, o próprio Rui ele disse na análise política, né, que a Globo fazendo isso daí tem o objetivo de atacar a candidatura a Lula, porque na época que o Celso Daniel morreu, a imprensa inteira e a direita colocaram a culpa no Lula e no PT, né? E logo no ano eleitoral, volta a Globo aí a fazer um documentário sobre isso, Uma mega produção. sendo que a diretora do documentário, ela tem relações com o golpe, e o produtor da Globoplay, ele também chamou as manifestações do MBL, tudo contra a Dilma, e a própria Globo, obviamente, né? Canal golpista, mais golpista de todos. E mesmo que o documentário da Globo não diga claramente quem é que matou o Celso Daniel, não fale claramente quem foi o Lula, isso daí já abre um debate para que a direita ataque o Lula em época de eleição. E se você digitar no Google, como eu estou fazendo exatamente nesse momento, o nome Celso, a primeira opção de pesquisa que vai aparecer para você é Celso Daniel. Não é outro Celso, não é Celso Portiolli, não é Celso Russomano, não é Celso Furtado em primeiro lugar, é o Celso Daniel, né? O que mostra que o pessoal está discutindo sim. E aí, se você procura as notícias, vai ver assim, uma da Isto É de hoje, que fala que caso Celso Daniel saiba mais sobre o documentário que está abalando o mundo político. Por que um documentário, né, sobre uma coisa que aconteceu há 20 anos estaria abalando o mundo político? Essa daí é justamente a intenção da Rede Globo, né? E alguns outros, a produtora, por exemplo, que fez, né, esse documentário, a Joana Henning, ela tentou fazer um filme com o Guilherme Fiuza, que é comentarista ultra reacionário da Jovem Pan. E tem um site que se chama Notícias da TV, do Daniel Castro, que já lançou a suspeita sobre o Lula. Caso Celso Daniel, por que Lula não fala no documentário da Globo? E aí ele diz que o Globoplay, ele tentou entrevistar o Lula, né? Só que ele, por um motivo de agenda, não conseguiu dar o depoimento dele para o documentário, embora ele apareça em imagens de arquivo exibidas no documentário. E isso daí já deixa a suspeita, né? Porque será que o Lula estaria querendo esconder alguma coisa, né? Será que ele tem envolvimento na morte do Celso Daniel? É justamente esse o objetivo desse documentário da Globo em ano eleitoral, que o Lula
é o cara que eles não querem de jeito nenhum não para querem. presidente, né? Exatamente. Na verdade, o Lula não é uma questão só do Brasil, né? Eles falam cenário mundial e é verdade, né? O Lula, o Brasil aqui na América Latina, essa eleição é muito importante para a América Latina. E o Lula tem dito aí de fortalecer a América Latina, de ser uma coisa entre os irmãos e mais independente, então ele vira alvo, né? Com certeza ele é um alvo aí, né? Nós estamos sentindo na pele o que é ser alvo por apoiá-lo já. Então, é complicado. É muito dinheiro, é o imperialismo mesmo, a burguesia querendo minar as chances do Lula. Não quer o Lula de nenhum jeito, Não né? querem. Temos já comentários no chat aí, Natália? Sim, nós temos sim. Vamos lá. Nós temos nossos companheiros queridos Adonise Meirelles. Boa tarde, companheira. Grande beijo para Donise. Isso. Carlos Santos. Ernesto Abdala Filho. Carlos Santos, que é meu caluniador profissional. Ah, fora Vasco. Grande abraço para ele. Ele mandou para você. Ernesto Abdala Filho. Outro grande companheiro direto Munique de FC. Barcelona. Munique FC. Ernesto Abdala Filho, nosso Joana Dark, me revelou aqui. Joana Dark? Sim, o apelido dele. Grande abraço pro Ernesto. Agora tem um aqui, Roberto França. Grande Roberto. Sérgio Especialista em Rodrigues. geopolítica. Sérgio Rodrigues de Curitiba. Boa noite de Curitiba. Legal, Boa noite. legal. Seja Companheiro. bem-vindo à COTV. Vejo que você não é membro ainda. Tá feito o convite? O companheiro já tem participado de alguns programas aqui, hein? Tem. Tô lembrado desse nome no chat aí, companheiro de Curitiba. Muito bom, seja bem-vindo. 50 euros, um super chat do Super Ernesto Abdala Filho. Caraca, mano, é o nosso patrocínio. A Natália tem melhor voz, tem a melhor... imagina, Roberto França, ele puxa o saco porque ele é redator lá, e aí ele pede uns minutinhos a mais para entregar a matéria. Isso daí não vai me ganhar, não. Então vamos lá, gente. Ó, vamos falar de algumas notícias Sim. internacionais, porque temos censura aí a imprensa russa na Alemanha. O canal RT em alemão, a RT é uma das maiores redes de notícia do mundo, né? A maior rede de notícia no YouTube, inclusive, 24 horas por dia, em espanhol, em inglês, em russo, em árabe, em francês e em alemão. Só que o governo alemão acaba de proibir o canal RT de transmitir para a Alemanha, uma censura inaceitável à liberdade de imprensa da Alemanha que é considerada, né, uma democracia pulsante, nossa, terra da liberdade, e a Rússia que é a ditadura, né? Mas a gente está vendo que na verdade é o canal russo que é censurado na Alemanha. E a Rússia, como é um país soberano, né, como o governo Putin, ele não se ajoelha diante dos ataques do imperialismo, ele deu o troco e também baniu a Deutsche Welle, que é o canal canal estatal, canal público alemão da Rússia, como uma retaliação. Gente, o Putin, ele não deixa barato, né? Tomou, levou. Agora, vocês vejam, se vocês procurarem, né, na imprensa brasileira e buscarem no Google RT Alemanha, não vai ter notícias praticamente sobre a censura da RT na Alemanha. Vocês podem fazer isso nesse momento agora, como eu estou fazendo. No Google não vai ter notícia. O que vai ter o contrário, vai ter notícia sobre o banimento da Deutsche Welle na Rússia. E aí você digita DW Rússia, e aí vai ter um monte de notícia do Poder 360, da Folha de São Paulo, da própria Deutsche Welle Brasil, né, denunciando a expulsão da Deutsche Welle da Rússia. Vocês vejam como é a imprensa brasileira e internacional. Quando é
a Alemanha censurando o canal russo, todo mundo fica quieto. Quando é a Rússia dando o troco e censurando o canal alemão, aí é um escândalo. E a imprensa brasileira, como é uma filial da imprensa norte-americana principalmente, imperialista de um modo geral, Sim. só bajula os alemães e ataca os russos. Ainda falando sobre a questão da Rússia, a imprensa brasileira, na política externa, ela continua, né, na questão de ser uma filial da imprensa CNN, do New York Times, né? Está tendo uma tensão entre Rússia e Ucrânia e os Estados Unidos estão envolvidos diretamente, né? Porque os Estados Unidos são a polícia do mundo, eles estão em outro continente e vêm se intrometer entre os dois vizinhos, Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos são o agressor, né? A Rússia está lá no seu território, do lado dela. Sim. Os Estados Unidos estão do outro lado e envia tropas da OTAN, tropas norte-americanas, equipamento e armamento canadense, britânico, contra a Rússia. Pressiona a Ucrânia. Pressiona a Ucrânia, implementa sanções contra a Rússia, monta bases da OTAN em volta da Rússia. Mas, para a imprensa brasileira, Natália, o agressor é a Rússia. Exatamente. Você viu o Fantástico desse domingo? Fez uma reportagem para entender o conflito. Nossa. Imagina. Devem ter explicado muito bem. Muito bem, só que não. Muito bem ao contrário. E eu estava assistindo com a minha mãe, com a minha avó. Nossa. Eu falei, então, agora que acabou, vou falar assim, ó, vira. Mostra um para o outro e vira. É tudo o contrário. Tudo que falou aí é o contrário. Mas não, gente, quem é que está lá no território que não é da pessoa? A OTAN. Eu falei, então, sai de lá que acaba a guerra, acaba toda essa treta, vai embora, é só isso. E eu vi ontem no Jornal Nacional também falando sobre o conflito e podemos mostrar aí, podemos continuar mostrando essas imagens aí, esses prints, porque vocês vejam, isso daí é tudo notícia de hoje, né, na imprensa brasileira ou imprensa internacional em português. Só retratam, se você procura sobre Rússia, só vai ver notícias negativas sobre a Rússia. A Rússia é o invasor da Ucrânia, a Rússia é o agressor da Ucrânia. Os Estados Unidos estão tentando salvar a Ucrânia. O Jornal Nacional de ontem, quando fez uma reportagem sobre isso, pegou o lado dos Estados Unidos, falou que os Estados Unidos estão denunciando a Rússia, porque a Rússia não sei o quê, porque a Rússia tal coisa, a Rússia está ameaçando. É sempre a posição dos Estados Unidos. Em política externa, a imprensa brasileira, quando fala dos Estados Unidos, dos conflitos geopolíticos, ela é um porta-voz da Casa Branca e do Departamento de Estado norte-americano. Os Estados Unidos protegendo a América Latina da Rússia, né? Enquanto isso, os Estados Unidos não deixam a Rússia sequer fazer comércio com a América Latina, só que eles vão lá e metem o bedelho na questão da Ucrânia, que é vizinha da Rússia. E a imprensa brasileira, os Estados Unidos estão certos, os Estados Unidos estão apenas protegendo a Ucrânia, a Rússia é o agressor, a Rússia é o invasor. Exatamente. E, inclusive, falando na própria Deutsche Welle, né, a versão em português da Deutsche Welle, publicou o artigo de um colunista alemão chamado Philipp Lichterbeck. A coluna dele chama-se Cartas do Rio. Possivelmente ele mora no Rio de Janeiro. Ele publicou um artigo criticando o Bolsonaro por ir visitar o Putin. Ele fala assim: enquanto Putin ameaça militarmente a Europa e provoca os Estados Unidos, Bolsonaro anuncia que vai visitá-lo em Moscou. Essa poderá causar danos sem precedentes para a política externa do Brasil. Então é assim, não é só que a imprensa brasileira é subserviente, mas que a imprensa estrangeira ela atua como um braço do imperialismo contra o Brasil. Quem que é esse cara, quem que é a Deutsche Welle para se meter na política externa brasileira, para falar aqui que o presidente da República, mesmo ele sendo um fascista, mesmo ele sendo um fantoche do imperialismo, o que ele tem que fazer? Né? E aí ele fala que o Putin ameaça militarmente a Europa e provoca os Estados Unidos. Então é o Putin que está provocando os Estados Unidos, não é os Estados Unidos que estão provocando a Rússia, né? A imprensa internacional e brasileira, ela age como se, na verdade, fosse a Rússia que estivesse ali do lado dos Estados Unidos
mexendo com o México, por exemplo, sendo que na verdade é o contrário, os Estados Unidos que estão do lado da Rússia mexendo com a Ucrânia para desestabilizar a Rússia, né? Imagina se fosse, imagina se a Rússia, bom, se a Rússia começar a realmente construir bases militares na Venezuela e em Cuba, nossa, aí que vai ser a imprensa internacional o dia inteiro falando que os russos querem invadir a América Latina, tudo mais. Fala sério. E o Putin, inclusive, enquanto isso, vai aumentando, né, a parceria com a China para o desespero, né, do imperialismo. Aí, para Veja, né, para a imprensa totalmente capacho do imperialismo, isso daí é um perigo para o mundo. Eles estão tentando, Putin e Xi Jinping, criar um mundo perigoso, porque o mundo dominado pelos Estados Unidos é um mundo pacífico, ideal, né? Sem guerra, sem fome, sem ameaças, sem né? capitalismo acima de tudo. A gente vive num paraíso, Natália. A gente vive num paraíso imperialista, né? Graças ao Joe Biden. A gente está do jeito que está. Deus salve a América. De Deus, God save the... Né? God save... Errei o bordão, mas não errei a moeda. Bom, Deus salve a América. Deus salve a América. In Biden we trust. In Biden we trust. Não vou falar isso. Bom, Natália... Inclusive, sobre isso, eles têm noticiado, eles estavam noticiando antes do Bolsonaro ir para lá, de que ele não seria bem recebido, de que não é um bom momento, de que ele não deve ir. O imperialismo tentando fazer com que os seus fantoches não tenham nenhuma relação com a Rússia, né? Então, e querem mandar mesmo, né, na nossa opinião, na nossa política. É difícil entender isso, que eles querem mandar na nossa política? E ainda falando do Bolsonaro, né, a gente pode discordar de 90% das coisas dele, pode achar que ele é um fascista, que ele é, pode achar que ele é genocida, que ele é, pode achar que ele é um idiota, o que ele é, né? Que ele é um entreguista, o que ele é. No entanto, a imprensa, a imprensa e as redes sociais, o imperialismo como um todo, tem contradições, né, com ele, porque não quer a terceira via no governo em 2023. Né? Obviamente não quer o Lula, prefere até o Bolsonaro que o Lula, mas também não quer o Bolsonaro. E utiliza meios ilegais, inconstitucionais, antidemocráticos, tanto com a esquerda como com a direita. Né? Vocês podem ver aí a notícia que o canal do Bolsonaro foi mais punido do YouTube em 2021 por supostas fake news. Né? Foram 233 vídeos considerados mentirosos que foram excluídos de canais de direita nesse ano e 34 deles só do Bolsonaro. 34 vídeos do Bolsonaro excluídos em 2021, considerados como fake news. Agora, essas notícias que a gente vê no YouTube, a gente vê também reportagens, né, do Jornal Nacional, do Fantástico, da TV, do canal da Veja, tudo, isso daí não é considerado fake news, né? Todas as acusações contra o Lula, caso Celso Daniel, se você for ver ali... Ninguém fala fake news. Nada, Jornal Nacional noticiando aquele monte de mentira. As notícias sobre a Venezuela, sobre a Rússia, sobre o PT, sobre o Nunca é fake news, nunca tem ninguém para denunciar com o mesmo poder de fogo que eles têm, né? Então YouTube... eles passam de incólumes, né? Não, o YouTube é uma censura seletiva, né? Contra aqueles que não são da sua turminha, como é o caso da esquerda e como é o caso de setores da extrema-direita. Eles fazem a limpa para deixar ali... tudo livre para o monopólio da imprensa golpista, que é uma direita civilizada, liberal, democrática, né? Não é cachorro louco como o Bolsonaro, mas que mente muito mais do que o próprio Bolsonaro, né? E aí o canal do presidente da República é censurado, né? Tem vídeos removidos pelo YouTube, para você ver como uma empresa, né, norte-americana, imperialista, tem mais poder do que o presidente de um país. O presidente de um país importante, de um país grande, como é o caso do Brasil, né? Censuram a rodo e depois vem acusar, né? Inclusive, qual é o tamanho que fica o nosso país passando por uma censura ridícula dessa, né? Um controle de imprensa tão grande, né? Pois é, quem controla a imprensa, o que os brasileiros devem falar ou não, nem são brasileiros. Não é? Isso é o YouTube vergonhoso norte-americano. É absurdo.
Temos mais comentários. Eu vejo que tem Temos. pessoas aqui Temos sim. como a nossa querida Jornal da Julinha. Jornal da Julinha. Gente, no YouTube tem o Jornal da Julinha. Vai expor ela desse jeito, Natália? Ai, desculpa. Tá, então apaga Vai o que eu expor uma disse. menor de idade. Ela era menor de idade naquela época. Tão lindo aquele vídeo. E hoje ela é nossa jornalista, redatora e tudo Pois mais. é. O Marcel Santos está aqui, dá boa noite pra gente. Sérgio Rodrigues. Carla Silva, nossa companheira. Carla Silva é maravilhosa. Um beijo pra Carla Silvia. Elizabeth Novi. Tovarish Carneiro. Ô, Tavares Carneiro. E o Cifa tá participando no chat. Um abraço pro Cifa. E Valeu aí melhoras do Covid. pelo pingo aí no nosso bolso. Bom, muitos comentários, né? Aquele chat sempre participativo aqui das nossas pautas. E deixa eu ver aqui. Bom, muito bom. Adonise Meirelles. Tem alguma pergunta? A Julinha dá um boa noite pra gente. E é isso aí. Beleza. Já a gente lê mais Bom, comentários. Ernesto aqui no Abdala chat. Filho mandou uma coisa muito legal. Hoje tenho mais medo do Face, do YouTube, etc., do que dos milicos de 64. Pois é. Realmente tem que ter mesmo. Veja a nossa TV, né? A gente está quantos meses estacionado no mesmo número de inscritos, gente? E toda análise, são 2.000, 3.000 pessoas assim ao vivo, depois tantas mil visualizações, e a gente não consegue 2.000 membros para bater 100k. Tem uma denúncia que foi feita recentemente pelo nosso querido companheiro Juca Simonardi. Um abraço para ele, grande rubro-negro, né? O Juca Simonardi, vascaíno, a produção falou que ele é vascaíno. Juca Simonardi, um grande abraço para ele. Ele denunciou que ele é militante do PCO e ele segue a página do partido, oficial do partido, no Twitter. Sim, sim. Um belo dia ele foi visitar a página do partido no Twitter e estava lá que ele não seguia a página do PCO no Twitter, sendo que ele não deixou de seguir por conta própria. Então, por algum motivo, né, o próprio Twitter deu unfollow na conta do DCO, do PCO. E o Juca lembrou que faz muito tempo que o PCO tem 29 mil seguidores no Twitter. E muito nunca tempo, passa. não passa de 30. Pois é, e na verdade já teve épocas que deu uma diminuída. E não é porque o pessoal não gosta do PCO, não. Não. Quando a gente está em alta, né? Vocês vejam Quando a como... gente está super em alta... Vocês vejam como que é a censura, né, nas redes sociais. YouTube, a Júlia faz uma denúncia. Twitter. Internacionalismo está assim também. Parou em 800 e tanto e está demorando a subir. Aqui, ó, o Roberto França falou que fecharam o YouTube no Donbass. Não entendi. Fecharam quem? No Donbass. No Donbass, não é nosso companheiro do chat. Mas ele está foi falando lá no Donbass mesmo. Mas, Roberto, foi os governos de Lugansk e Donetsk ou foi o governo da Ucrânia? Se você puder ajudar a gente. Mas, enquanto isso, voltemos aqui para a pauta nacional. Sim. Porque a imprensa burguesa, inclusive esse daí é o principal tema nosso, ela tenta colocar aí o Lula contra a Dilma, né? Buscando aí um racha na ala lulista, né? Na ala mais nacionalista do Partido dos Trabalhadores. Nas últimas semanas, os principais jornais burgueses, Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, principalmente o Estadão e o Globo, vêm atacando muito a ex-presidenta Dilma Rousseff, inclusive em editoriais. Atacam a política econômica da Dilma, falando que foi desastrosa, colocando nela a culpa, né, da crise atual. Não é culpa do golpe que eles deram, não é culpa do Bolsonaro, a culpa é da Dilma Rousseff, né, essa imprensa tão democrática, tão progressista, né? E o Estadão, ele publicou 2 editoriais recentemente
atacando assim de uma maneira ferocíssima, né, a ex-presidenta Dilma Rousseff, como forma de atacar o próprio presidente Lula. E o Estadão ele publica, né, editoriais atacando a Dilma. Eles falam que tem uma competência extraordinária, uma incompetência extraordinária. Num deles é excluída do jantar que celebrou Lula Alckmin, Dilma é problema para Lula. Gente, quem queria comer do lado do Alckmin? Eu acho que ela agradeceu. Não, então, pois não foi convidada. Além dos ataques... E assim, para desmoralizar ela, que na verdade tem um tamanho gigantesco na América Latina, como já foi provado aí semana passada. Aí, ó, The Moscow Times. Porra, não, agora o nosso Jones Gabriel tá de parabéns, hein? Quando ele traduziu aí o título, colou ali em cima para os analfabetos em inglês aqui. YouTube e Facebook bloqueiam contas separatistas do leste da Ucrânia. É uma coisa que vem acontecendo já desde 2013, né? Nas redes sociais, aqueles que são contra a ditadura de Kiev e defendem, mesmo os que não defendem, mas principalmente os que defendem a independência ou anexação por parte da Rússia das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que vem sendo muito censurados nas redes sociais, inclusive no YouTube. Tem um canal brasileiro que é do Eduardo Lima, um youtuber, ele tem vários canais. Todos os canais dele falam sobre guerras anti-imperialistas, mostram como está sendo a guerra na Síria, a guerra na Ucrânia e tudo mais. E o YouTube, assim, nossa, já censurou tudo quanto é vídeo dele, bloqueou tudo quanto é canal. O cara tem uns 10 canais porque criou um, o YouTube bloqueou. Aí criou outro, o YouTube fechou, né? E ele fala sobre as questões da Ucrânia aí, é muito perseguido. Imagina agora se você está lá na Ucrânia, né, para denunciar isso daí, o monopólio do imperialismo aí, da tecnologia e redes sociais, ele simplesmente cala a sua voz, que é uma voz que representa inclusive milhões de ucranianos, né? Uma parte significativa do leste da Ucrânia defende a Rússia, quer se separar do país, quer se incorporar à Rússia ou é contra, né, mesmo que genericamente, ao golpe de 2014. Na agência TASS também, que é a agência estatal russa, há essa denúncia. Agora, na imprensa brasileira não existe, né? Inclusive, a gente vai denunciar isso daí no Diário Causa Operária. Sim. Mas, voltando, né, ao caso da Dilma e do Lula, o Estadão tem publicado, né, editoriais falando que o Lula ele tenta esconder, mas o povo brasileiro não esquece o que foi o governo Dilma, né? Um governo incompetente, um governo irresponsável, as pedaladas fiscais e tudo mais. E que se o Lula voltar, vai voltar exatamente essa situação que foi o caos gerado pela Dilma Rousseff e pelo Partido dos Trabalhadores. O que demonstra muito bem que a burguesia e sua imprensa não querem o Lula de jeito nenhum. Isso daí por um lado, né? Por um lado, a burguesia, a imprensa burguesa, coloca ali muito claramente a sua posição a respeito do Lula, da Dilma e do PT, a questão econômica principalmente. Por outro lado, tem colunas como essa da Malu Gaspar, que você falou o título, né? Uhum. Excluída do jantar que celebrou Lula Alckmin, Dilma é problema para Lula. Tem esses, como que fala? Essas intrigas, né, por parte da imprensa. Então, por um lado, ela ataca com a sua própria opinião, por outro, ela diz que o Lula não quer a Dilma. Em outras oportunidades, né, outros jornais da imprensa burguesa já falaram que o Lula descartou a Dilma no seu possível governo, tem gente nova no pedaço. De maneira alguma, E agora falando, né, que a Dilma é problema para o Lula, o próprio Rui ele já disse por que a imprensa está falando isso. Porque o Guido Mantega, né, que foi ministro da Fazenda da Dilma, ele tem se posicionado que o Lula precisa adotar uma política econômica
antineoliberal, desenvolvimentista, tudo, que é extremamente moderada. E a burguesia não quer nem isso. Nem isso, nem o mínimo, né? Ele publicou um polêmico editorial aí e foi julgado, questionado sobre o editorial dele, e aquilo é o mínimo que se pode fazer, né? Então, e a burguesia não quer nada disso, né? Eles atacam a Dilma porque a política econômica da Dilma representa isso. Bom, no segundo mandato da Dilma ela não governou, né? Que foi de 2015 até ela deveria ter governado até 2018. O mandato dela terminou em 2016, na metade, só que desde o começo, em 2015, na primeira metade de 2016, ela não conseguiu fazer nada. Bombardeado. Teve um monte de imposição da burguesia, tudo boicote a ela no Congresso, tudo mais. Foi impedida de governar. Agora, no primeiro governo dela, né? O Brasil saiu da miséria. Bom, ela organizou a Copa do Mundo de 2014, né? Apesar ela tentou fazer a usina de Belo Monte, que significaria ali uma industrialização de um setor importante da Amazônia. Então, ela adotou uma política econômica que a burguesia não quer mais, né? E é por isso que ela ataca tanto a Dilma. Por isso que ela tenta tanto falar que o Lula não quer a Dilma, que ninguém quer a Dilma, porque a Dilma representa isso daí, né? Então, eles não querem que o Lula tenha um programa econômico antineoliberal, só que o Lula não tem como não ter um programa econômico antineoliberal. Mesmo que seja desenvolvimentista, mesmo que seja keynesiano, como muitos falam, né, de bem-estar social, isso daí não é o que a burguesia quer. Se eles não querem nem o Auxílio Brasil do Bolsonaro, eles vão querer o Bolsa Família aumentado do PT? Imagina. De jeito nenhum. Por isso que a imprensa burguesa ataca tanto a Dilma. Agora você não vê na imprensa burguesa atacarem o Moro, atacarem o Dória, né? Isso daí é uma notícia de 2015, né? De 2013, quando, submarino nuclear, que lembra que o general Otton continua preso. E anteontem foi formada uma maioria no STJ e que reduz, o problema é que a sessão foi interrompida, mas se isso daí continuar, essa maioria que foi formada defende a redução da pena dele de 43 anos de prisão, o que significa prisão perpétua para um idoso como é ele, para 4 anos e 10 meses de prisão, né? E prenderam ele justamente com o apoio da imprensa 4 capitalista. 4 anos e 10 meses, acho que ele pega até domiciliar, né? Nem precisa ir preso mesmo. Pois é. Por conta da idade. Vamos agora para um momento que nós estamos inaugurando aqui, acho que a gente inaugurou na semana passada. Estamos providenciando uma vinheta, né, para o nosso momento DC Memes. DC Memes. Gente, é muito legal. O pessoal tem inspirado a galera a fazer. Eu falei assim, mas quem fez? E a gente já não sabe. Você coloca lá na internet e sai um monte de DC Memes. É agora, muito legal. Ou seja, todo mundo tá ligado que eles são uma bosta. Eu tenho receio do que porque o nosso produtor aqui, Jones Gabriel... Famoso Pipi do Vasco? Não, que Pipi do Vasco? Quer sair fora, minha filha? O Vasco teve a criatividade de fazer isso. Coletivo Rosa Luxemburgo adora o Pipi do Vasco? Fazer o quê? Adoro o Pipi... Não, adora... Não foi isso que eu quis dizer. Elas gostaram da piada. Oh, Deus! Vasco. Não chora. Gente, volta pra ele. Mostra o Vasco vermelho chorando. Não, vamos ver os DC Memes, vamos ver os DC Memes, porque esse daí não estava no script. Eu tava falando aqui, eu tenho receio do que a gente vai ver no nosso programa, porque o Jones Gabriel, ele é muito independente. Ele é. Ele é muito empoderado, sabe? E aí chega uma hora que ele começa a soltar umas coisas que a gente não trouxe Então, ele pega a gente de calças curtas, literalmente, vasculhando os perfis nossos nas redes sociais. Vamos lá, vai, produção. Vamos ver agora os DC Memes dessa semana. Sim. Agora ele não tem, né? Só tem o que ele quer. Puta, mano. Só a hora que ele quer. Aê! Opa! Isso daí não está assinado,
Não tenho a informação exata, mas tenho convicção plena, embora não tenha provas, de que é do companheiro Munir. Grande Munir. Sabem quem é, né? Por convicção? O É. julgamento é por convicção? Não, a convicção que eu tenho é de quem é. E essa daí, cara, agora vendo o traço, também tenho a impressão de que é do Munir. É o mesmo. Sim, 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 sim. Muito bom, revista Foram. Ele tá vestido do quê? Sei lá, porque já foi, né? Porque perdeu. A Foram perdeu pro DCM, que por sua vez já perdeu para outros setores aí que estão atacando a gente, né? Então o pessoal é. Mas agora vamos falar. Cadê? Cadê Inclusive, você não estava com o exemplar do nosso jornal dessa semana? Ah, sim, pera só um minuto. Porra, Natália. Não, E agora? O exemplar de nossa semana está... Vamos fazer assim. Faz assim, vai lendo os comentários. Sim. Que eu vou... Eu vou ler os comentários. Ai, mas daqui não é esquenta pra eu sair no meio do programa. Não é o esquenta. Poxa vida, A hein? produção aqui é muito eficiente, cara. É demais. Mas vamos lá, vou ler os comentários. Sim. Bom, nós temos aqui mais participantes. Mr. Crumpet. Jones Gabriel. Aê, Jones Gabriel. Ele gosta. Qualquer dia ele aparece. Ah, sim. Tomara Mas não vai ser aqui. Tomara que vestido, né? Hoje tem Jones Manuel do Globo News. Verdade, a gente precisa... inclusive, Jones Gabriel, já que a gente citou você apareceu, você não quer mostrar o seu fã aí na Globo, na Globo News? Você tem aí? Quando o Vasco coloca o óculos, fica sério, como na entrevista com o Aldo Rebelo. Mas ele é sério, gente. Ele é muito sério. Eu sou uma pessoa muito séria, a Natália sabe disso. Ele é muito sério. Ele é estranho. Aí, olha isso, gente. Olha ele. Negre. Camarade. Olha, o Jones Manuel vai estar hoje, 11h30 da noite, no Diálogos com o Mário Sérgio Conte, na Globo News. O Jones Manuel, que a gente já havia falado que ele era um garoto da Globo, quando ele foi participar do programa do GNT, Papo Calcinha. Papo Calcinha? Não, uma série de documentários, na verdade não, foi uma gafe aqui. É uma série de documentários do GNT, né? Uhum. E ele foi entrevistado ali tudo, e aí ele falou, não, o quê? Imagina que calúnia. Mas a pessoa vai no Globo News e chama o PCO de que vai na Jovem Pan lá, fala pra 17 milhões de pessoas ao vivo. O cara vai na Globo e xinga a gente, ele é o quê? Ele é o quê? Pô, o nosso Jones Gabriel foi entrar no Twitter dele, só que descobriu que estava bloqueado. Você vê, hein? Que coisa. Foi bloqueado. Você foi bloqueado, camarade. Só que tem uma coisa. Você entra pela aba anônima, você consegue. Inclusive, a gente entrou pela aba anônima e foi buscar o print ali do Jones Manuel comemorando que estará na Globo News, no Diálogos com o Mário Sérgio Conte. O Diálogos com o Mário Sérgio Conte é um programa pseudo-esquerdista da Globo News, em que o apresentador, o Mário Sérgio Conte, que tem um passado aí ligado com a esquerda, né? Por causa disso, ele teria, né, autoridade... Ele é um passapano da esquerda na Globo News. Ele teria autoridade aí para fazer essas entrevistas com pessoas mais de esquerda. Então, parece que é um programa democrático, tudo. Agora, vejam só. Durante o golpe, o Mário Sérgio Conte, ele entrevistou um dos representantes do Comitê Popular da Copa de São Paulo, que portanto, participou e organizou os protestos contra a Copa do Mundo da Dilma, do PT. Entrevistou também outro esquerdista, o Valério Arcari, um dos líderes do PSTU na época. Agora, por que ele fez isso, né? Por que pegou esse pessoal de esquerda tudo? Para justamente atacar o governo do PT, o governo Dilma, durante o golpe. O Valério Arcari foi lá para que a Globo faça o seguinte: vejam só, não é golpe, porque a esquerda também está contra a Dilma. E aí chegou lá o PSTU falando tudo mais. Não é um movimento
golpista ou não vai ter Copa, porque vejam, esse cara é uma militante do movimento social, do Comitê Popular da Copa, ele é de esquerda, e ele está apenas lutando, né, contra os abusos da Copa do Mundo. É para isso que serve o programa Diálogos do Mário Sérgio Conte, para fingir que a Globo é democrática e para trazer a esquerda domesticada pela Globo. Porque ele vai lá, porque ele fez aquela declaração bonitinha. Explicando, da Fundação Ford? Isso. Aí ele, pô, esse cara, ele é da mesma esquerda que eu, cara. Vou chamar ele é da esquerda global. Da mesma esquerda do Mário Sérgio Conte. Isso. Da mesma esquerda do Roberto Marinho. Né? Ele é um comunista imperialista. Esse cara é meu amigo. O Roberto Marinho, na época da ditadura, né? Nossa, Logo depois do AI-5, quando a ditadura queria perseguir jornalistas de esquerda, o Roberto Marinho vetou a perseguição da ditadura aos jornalistas de esquerda do Globo. Porque ele não é tão burro assim, o Roberto Marinho, ele sabe que o pessoal de esquerda, jornalistas de esquerda, são mais competentes e mais inteligentes do que os de direita. E ele, como é um capitalista, ele pensa, né, no que é melhor para a empresa dele. Ter uma pessoa incompetente ou ter uma pessoa competente mesmo sendo de esquerda. E aí ele chegou no Costa e Silva, eu acho, e falou assim: eles são comunistas, mas são os meus comunistas. Trabalham para mim. Uau! Né? São comunistas inofensivos para ele, porque trabalham para ele. O mesmo serve para o Jones Manuel. Né? Ele é o comunista da Rede Globo. Olha só, todo feliz, todo orgulhoso. Opa! O Jones Manuel, inclusive você lembrou, né, Natália? Ele publicou recentemente um vídeo falando que tudo bem você ser financiado pela Fundação Ford, já que todo mundo, a gente abre um parênteses aqui, o PCO não, é financiado pela Fundação Ford, então não tem nenhum problema. Isso daí não significa que você é um agente da CIA, um agente do imperialismo, né? Eles não conseguem acreditar que vocês financiam o PCO. O PCO se financia pela militância, pelos superchats, e que a gente não tem fundo partidário. Como é que eles estão lá? É militância. Eles não têm noção disso. Eles não conseguem aceitar, cara. Então, e a gente, inclusive, teve uma entrevista hoje com o Aldo Rebelo, né, ex-ministro da Dilma e do Lula, e ele falou, ele destacou essa questão, né, de que, sim, se você é financiado pela Fundação Ford, é porque a Fundação Ford, que é uma fachada da CIA, ela sabe que isso daí vai servir para os interesses dela, do imperialismo norte-americano, por isso que ela está financiando. É óbvio, né, uma empresa como essa, uma instituição como essa, ela não é burra, ela não vai financiar aqueles que na verdade estão contra ela, ela vai financiar aqueles lá que vão de alguma maneira servir para ela, né? Quem paga a banda escolhe a música. Vamos para os últimos comentários aí do chat? Do chat. Nossa, tem bastante. Tá terminando. Tem muitos. Bom, nós temos aqui o LC29 envia um superchat de unicórnio para você, Vasco, porque é fofinho. O LC29, nosso companheiro. Grande abraço ao LC29. Sim, sempre contribui com a gente. Bom, vamos lá. Dorival Gobetti entrou também. Rei da coerência, comunista imperialista. Então, eu também fiquei pensando depois, gente, essa frase pode existir? Então, segundo o Jones Manuel, ela pode, cara. Pode ser até uma pessoa, pode ser até ele. Deixa ele. Eu acho que é absurdo, mas fazer aqui, né? Comunista imperialista. Vamos lá. É isso. Bom, de nada, muita gente aqui falando do Aldo, da entrevista, que foi maravilhosa. E agora nós vamos falar nova edição do Diário do Jornal Causa Operária, nosso lindo jornal. Edição 1199 do Jornal Causa Operária. Isso daqui acabou de sair da gráfica pelo PCO. Fantasma do PCO. A gráfica que não existe, né? Acabou de sair da gráfica incapaz, incompetente, ineficaz, ineficiente do PCO. Que não imprime. Que serve apenas para que a família Pimenta desvie dinheiro público. Acabou de sair nas minhas mãos aqui, edição 1199.
e ela vai estar rodando aí pelas... A gente já está começando a ter um esquema de bancas de jornal, né? Distribuindo em bancas de jornal. A gente vai ampliar isso daí em 2022, se Deus quiser. Daqui eu, inclusive, mandando uma saudação às companheiras do Rosa Luxemburgo. Você é católico? Eu sou... elas estavam em discussão, eu sou católico ortodoxo, da Igreja Ortodoxa Russa. Estava conversando, inclusive, com o Jones Gabriel agora há pouco, né? Uma missa que numa missa ortodoxa ela dura 5 horas e você fica de pé ao longo dessas 5 horas. Por isso que o Vladimir Putin é o macho alfa considerado por todo o Ocidente e Oriente também. Aquele homem que monta em ursos, Continuando o jornal, vamos mostrar do jornal. Bom, você desculpa. ia falar do jornal. Então você pode acessar jornal.causaoperarea.org.br e lá fazer a sua assinatura para receber na sua casa toda semana esse jornal, que nem antigamente, né? Dentro de um pacotinho ali, por baixo da porta, toda segunda-feira você recebe ali na sua casa. Cheirinho de que jornal. bonitinha. E aí você vai lá, Aí, eu vou entregar de bicicleta. Perguntam, mas jornal de papel não precisa mais. Por que vocês imprimem Precisa, jornal? sim. Gente, o trabalhador na porta da fábrica, o motorista, o cobrador de ônibus, o sapateiro, O pessoal do interior, do Nordeste, do Norte, do interior quando do você Sul, vai e abordar de São um Paulo trabalhador, mesmo, não tem acesso à internet. quando você vai numa ação e tal, é aqui, é no jornal. E é isso, quem não tem acesso à internet não fica sabendo de nada. Informação e opinião é aqui com o Partido da Causa Operária. E com isso, nós encerramos aqui o nosso programa. Natália, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado aqui ao o Dorival Gobetti. Ele lembra, padre ortodoxo pode casar. Portanto, acabo de me desfiliar da Igreja Ortodoxa, porque nunca irei casar nessa vida. Bom, valeu então, pessoal. Até o próximo programa. Amanhã tem análise política da semana, às 4 da tarde. E antes da análise, às 3, tem o melhor programa da grade da Causa Operária TV. Só que não. O Esquenta da análise política da semana. Comigo, a estrela do programa, e mais 2 auxiliares, Henrique Arias de Araújo, que eu chamo de Dom Henrique Arias I. Você pode ver, inclusive, no meu WhatsApp, nos meus contatos, eles estão salvos assim. Dom Henrique Arias I e Dom João Jorge II. Segundo não. Segundo, porque o avô dele era João Jorge. Isso. Puta, o bisavô. Então tem que mudar, acho que é Dom João Jorge III. Pois é, nós 3 alegrando o sábado de vocês, para depois vocês ficarem bem animados ali, embebidos com toda a sua cólera, para serem acalmados pelo Rui Costa Pimenta em sua análise política de amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, Natália. Tchau, Vá.